Olá, meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a bendita e maravilhosa paz do Senhor. Que Deus possa fortalecer e guardar grandiosamente a nossa vida nesse tempo de quarentena, que nós tenhamos a Deus como nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Meus amados, nós estamos em um tempo de culto solene ao Senhor e neste momento eu convido você para abrir a palavra de Deus, a palavra do nosso Senhor, no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6, e o texto para a exposição da palavra do Senhor, irmão, se concentrará no verso 22 até o verso 36, vamos colocar o 36 também. Evangelho de João, capítulo 6, do 22 ao 36. Então, como é um texto relativamente grande, irmãos, conforme eu for fazendo a exposição da palavra do Senhor, assim nós leremos o texto sagrado. Vamos orar? Vamos colocar a nossa vida diante do nosso bondoso Deus. Senhor, Deus bendito, muito obrigado ao Pai amado por este momento sublime na Tua presença, de culto ao Senhor, momento em que nós estamos diante de Ti, pedindo a Tua ajuda, a iluminação do alto, como nos diz o salmista, desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua lei, e que com essa generosidade do Senhor, Tu possas, ó Pai, que Tu possas fortalecer a nossa caminhada contigo e que a nossa motivação do coração seja buscar o Senhor antes de todas as coisas. Fica conosco, ó Pai, ajuda-nos neste momento. Essa é a nossa oração, no nome santo, precioso, bendito de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, à medida que nós vamos vivendo o nosso relacionamento com Cristo, nós temos que avaliar como está a nossa motivação e a nossa busca por Jesus como nosso Salvador. Por que nós temos buscado a Cristo? Porque nós o temos seguido? Qual tem sido a motivação do coração ao buscarmos Jesus como o Senhor da nossa caminhada? Meus amados, essas perguntas são perguntas genuínas. E se nós olharmos diante dos nossos dias, justamente vai testar e provar a motivação de muita gente. Hoje nós vamos ver que nesse tempo de pandemia, as pessoas podem estar buscando a Deus, mas se ela um dia acabar, elas podem se esquecer de um relacionamento sério com o Senhor. E a minha oração é para que esse tempo difícil nos aproxime real e verdadeiramente do nosso Senhor. Hoje também, nos dias atuais, meus amados, as pessoas, além de buscarem a Deus superficialmente, quando só tem interesse em alguma bênção, elas vemos também essa busca desenfreada pelas bênçãos de Deus e não pelo Deus das bênçãos, né? Parece que as doações do Senhor são mais importantes que o doador, as bênçãos de Deus são mais importantes do que o Deus das bênçãos. E nós precisamos atentar quanto a isso, irmãos, que as nossas motivações não sejam o que Deus nos dá, mas aquilo que Ele é. Como nos diz a palavra de Deus, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em nós, bendiga ao seu santo nome. Né? E depois, bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Deus certamente, irmãos, tem nos abençoado sobremaneira, mas nós precisamos, antes de querer qualquer bênção, buscar ao Senhor por quem Ele é, pelo que Ele tem se mostrado na nossa vida, este Deus bondoso, este Deus maravilhoso, e que nós possamos confiar não no cuidado dEle, mas na pessoa dEle antes de qualquer outra coisa. Meus irmãos, esse texto aqui vai nos ensinar como nós devemos procurar Jesus. A minha oração é para que Deus nos fortaleça a buscar Jesus, procurá-lo com as motivações certas e que diante da religiosidade, irmãos, não ter um relacionamento frio só na hora da necessidade com o Senhor, mas buscá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso ser e com toda a nossa alma. Então, só para os irmãos entenderem um pouquinho do contexto no capítulo 6, Jesus está no mar da Galileia, que é o de Tiberíades, vai dizer assim no versículo 1, e nesse contexto, irmãos, nós vamos ver a multiplicação dos pães e peixes, e ali o Senhor fez este milagre e muitas pessoas ali foram alimentadas. Assentadas, a Bíblia vai dizer que foram 5.000 de pessoas assentadas e outras pessoas que também foram alimentadas ali, não é? Nós entendemos, meus irmãos, que as pessoas olharam algo diferente em Jesus, viram que ele era um profeta de Deus, né? Depois que aquela multidão foi alimentada,
os discípulos estavam indo rumo a Cafarnaum, mas Jesus não estava com eles. E nós vamos ver não só o milagre dos pães e dos peixes, mas vamos ver Jesus andando por sobre o mar. E nisso, após este milagre, nós vamos ver as pessoas, uma multidão, né? Muitas vezes as lições de Cristo estão presentes com multidões que muitas vezes não estão interessadas no Senhor, mas precisam de um conselho especial do próprio Cristo. Eles viram os barcos de Tiberíades e viram que Jesus não embarcou em nenhum deles. E eles vão perguntar: mestre, como foi que o Senhor chegou aqui? Se Jesus contasse que ele veio andando pelo mar, as pessoas ficariam de boca aberta. Mas ao invés de Jesus contar como ele foi, ele vai questionar a motivação do coração daquelas pessoas. Certamente, irmãos, não é errado nós buscarmos a Cristo em nossas necessidades. Quantas pessoas gritaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quantas pessoas se achegaram a Cristo e receberam ao Senhor diante da sua necessidade. Cristo os abençoou maravilhosamente. Mas esse mesmo Cristo que nos abençoa, irmãos, é o mesmo Cristo também que prova o nosso coração e quer ver se nós estamos com a motivação certa na nossa adoração a Ele, né? Então não adianta só receber o milagre, tem que voltar para agradecer, em contraposição aos 9 leprosos. Não basta, irmãos, termos um relacionamento com Deus, mas que o nosso coração, a semelhança do publicano, que nós possamos dizer: eis-me aqui, Senhor, eu quero me aproximar de Ti com um coração sincero e não com um coração legalista como foi o fariseu, né? Então Cristo mostra essa questão do coração, ela é importante para nós, e o tema que eu queria deixar para nós nesta noite é: procure a Jesus corretamente, né? Então é um tema muito oportuno e que eu e você possamos procurar a Cristo corretamente, com a motivação correta, fazendo as coisas pelo caminho correto e buscando a satisfação correta em Jesus. Meus irmãos, Cristo é aquele que pode nos ajudar e que nós possamos de fato realmente correr para o Senhor da maneira correta, tá certo? Então vamos ver a primeira lição, irmãos, que nós procuremos a Cristo corretamente, em primeiro lugar, com a motivação, dos versos 22 até o verso 27. Olha o que diz a palavra. No dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que não havia ali senão um pequeno barco, e que Jesus não embarcara nele com seus discípulos, tendo estes partido sós. Entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar de onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e partiram para Cafarnaum à sua procura. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhes Jesus: Em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então, meus amados, diante desta palavra, nós vamos ver, como eu disse anteriormente, que as pessoas se deslocaram do Mar da Galileia até Cafarnaum, né, para realmente se encontrar com o Senhor. Mas uma grande multidão não estava buscando a Jesus pela motivação correta e sincera. Então, meus irmãos, Cristo os prova ali, e nós vamos ver justamente essa questão quando Cristo fala: olha, vocês me buscaram não porque viram algo especial em mim, mas porque vocês apenas comeram e se fartaram e querem fazer isso novamente. E Jesus vai dar um conselho muito importante, irmãos, até para os nossos dias. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna. Então, meus irmãos, a nossa motivação não deve ser pelo material e terreno. É certo que essas coisas em si não são erradas, mas que nós possamos buscar a Cristo antes pelos valores celestiais, pelos valores do eterno, né? E com certeza nós temos que buscar ao Senhor dessa forma, não por obras. Jesus não está dizendo que isso deve ser o nosso trabalho, mas de uma certa forma, meus irmãos, nós como servos de Deus,
antes de querermos qualquer coisa do Senhor material, física, que nós possamos desejar o próprio Deus, né? A forma dele trabalhar aqui é uma metáfora para que eu e você nos empenhemos a buscá-lo pela palavra, pela oração, em sempre ter o Senhor por perto na nossa vida, né? Assim como a corça anseia por águas, assim que nós tenhamos sede pelo nosso próprio Deus, né? Então, irmãos, que antes de termos anseios por qualquer necessidade respondida, e como eu vou frisar novamente, não é errado em si, mas que antes de qualquer coisa a motivação do nosso coração seja realmente falar: Senhor, estou aqui porque eu te amo, estou aqui porque eu quero realmente estar na presença do Senhor. E é o próprio Deus quem faz isso, irmãos. João, no capítulo 6 mesmo, versículo 44, fala: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. É certo, irmãos, que antes de nós irmos a Deus, Deus é quem faz a obra, e a minha oração é para que Ele incline o nosso coração, para que nós sigamos a Deus e realmente possamos servir ao Senhor e irmos ao encontro dEle com integridade, com alegria de coração, né? Buscando o Senhor das bênçãos do que as bênçãos do Senhor, né? Então isso é muito importante, irmãos. Cristo prova a motivação do coração. Eu espero que eu e você possamos estar aqui, como nos diz a palavra, né? Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará a tua vereda. Que nós possamos dizer como o apóstolo Pedro: Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna, para quem iremos nós? E que Cristo, meus irmãos, seja a primeira, a principal opção da vida do cristão, porque Deus é quem faz isso mesmo no nosso coração, né? Então a nossa oração é para que Deus nos abençoe, nos fortaleça e que nós procuremos a Jesus corretamente com a nossa motivação do coração, né? Tem certo pastor que fala que a nossa gratidão não deve ser uma gratidão de filhos ingratos, né? A ideia, meus irmãos, é mais ou menos assim: se o seu filho te procurasse por aquilo que ele pode te dar, mas não tivesse nenhum amor por você, não seria estranho, né? Pai, me dá dinheiro, me dá um auxílio para uma necessidade que eu tenho, mas olha, eu não te considero, eu não te respeito, mas eu quero o que o Senhor pode me dar. Irmãos, de certa forma, isso tem acontecido com muita gente, né? Então, hoje nós vemos muitos hipócritas, muita hipocrisia, agradecendo pelas bênçãos, mas quando ela vem, elas já somem, elas já estão distantes do Senhor. Tem gente, irmãos, que falam que quando essa pandemia acabar, muitos vão se esquecer de Deus, e eu não duvido. E a minha oração é para que eu e você tenhamos a Cristo com a motivação real, concreta, sincera, que as Escrituras nos mostram. Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Que nós não ousemos nem olhar aos céus, mas bater no peito e dizer: Senhor, eis-me aqui, né? Ser propício a mim, pecador. Que Deus venha com essa graça maravilhosa em nome de Jesus. Mais uma segunda lição que a palavra nos ensina, irmãos, é que além de nós buscarmos Jesus corretamente com a nossa motivação, nós temos que procurá-lo com o caminho correto, né? O caminho correto para buscar a Cristo não são as obras, mas é a fé. E nós precisamos realmente entender isso que Cristo vai dizer aqui nesses versículos. Versos 28 e 29. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Meus irmãos, é interessante que a multidão vem com uma pergunta e Jesus responde com outra forma, né? O que nós devemos fazer, né, para realizar as obras de Deus? Mas Jesus vai dizer: olha, respondeu-lhe Jesus: vocês não têm que fazer nada, mas a obra de Deus é esta, que creais naquele que por ele foi enviado. Meus irmãos, antes de qualquer outra coisa, nós temos que entender que o caminho que nos faz chegar a Deus não são as nossas obras. Não é a nossa performance, não são as nossas atitudes, mas é a graça de Deus na nossa vida. Quando Jesus fala: trabalhai
pelas coisas da eternidade, ele não quer dizer que a salvação vem pelas obras, mas nós temos que ter um coração disposto a realmente aceitar essa graça maravilhosa de Cristo, e quando ela vem, não perdermos essa bênção de jeito nenhum. E é justamente aqui, olha, a obra de Deus é que nós creiamos no Filho de Deus. Tem um hino, meus irmãos, que fala assim: graças te dou por tudo que me deste, primeiro a salvação em meu Jesus. Se Deus não nos fizesse essa obra em Cristo, nós nunca estaríamos ligados à videira verdadeira. Então, hoje nós vemos, meus irmãos, que as perguntas das religiões é justamente essa: como eu posso buscar a Deus? E as pessoas com várias alternativas, com várias opções, têm buscado o seu Deus, ou Deus da sua própria maneira. Mas nós entendemos que o Deus da palavra, ele não quer que nós tomemos a iniciativa, mas ele é mesmo quem toma a iniciativa por nós. Não fomos nós quem amamos a Deus, mas ele nos amou primeiro, enviando o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, como nos ensina a palavra. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, nisso consiste o amor de Deus, né? Então nós não amamos a Deus primeiro, mas foi ele quem nos amou. E esta é a obra de Deus para a nossa vida, né? Antes de nós entendermos que precisamos fazer alguma coisa, Cristo fez essa obra. E para sermos salvos, meus irmãos, nós temos que crer em Jesus como nosso Salvador, né? Então tem um certo pastor de evangelismo explosivo, né? Era uma ideia de um evangelho que se disseminou rápido, né? Genuíno também, que começava com duas perguntas, meus irmãos. Eu vou citar apenas uma delas. E se era mais ou menos assim: suponhamos que se você se encontrasse com Deus agora e Deus perguntasse para você: filho, por que eu devo deixar você entrar no meu céu? Irmãos, se a gente falar: olha, porque eu fui bonzinho, porque eu não matei, eu não roubei, está errado. Uma transgressão já nos torna culpado de todos, de tudo, né? De todas as transgressões que nós tivemos. E nós vemos aqui, meus amados irmãos, que é como nos ensina a palavra: a nossa justiça é como trapo de imundícia. Assim como o etíope não pode mudar a cor da sua pele, nem o leopardo as suas manchas, assim também nós não podemos mudar a nossa condição diante de Deus. Precisamos desesperadamente do Senhor como nosso Salvador. E é por isso que Cristo vem em nosso lugar. Ele fala na cruz: está pago, tetelestai, está consumado. E ali, meus irmãos, é que nós temos a vida eterna. Nós precisamos de Cristo, daquele que morreu, ressuscitou por nós. E que diante dessa bênção, meus irmãos, que nós entendamos que nós não somos salvos pelas boas obras. Não é esse o caminho, né? Eu não posso chegar a Deus e falar: Senhor, o que eu tenho que fazer? Mas Senhor, como eu tenho que estar? E aí, irmãos, que nós possamos estar com o coração aberto, coração que Ele mesmo abriu para ouvirmos esta palavra bendita e termos o Senhor como nosso Salvador. Somos salvos não pelas obras, mas somos salvos para as boas obras. Cristo nos salva, e quando Ele nos salva, que nós possamos crer no seu sangue, naquilo que Ele fez por nós, e assim, meus irmãos, vivermos para a glória dEle, em nome de Jesus. Mas uma terceira lição, meus irmãos, para procurarmos Jesus corretamente, não só com a motivação, não só pelo caminho correto, né, que é o caminho da graça, mas também pela satisfação correta. Como nós queremos nos satisfazer na pessoa do nosso Deus? Dos versos 30 ao 36, irmãos, diz assim: então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão do céu, o pão de Deus, é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre deste pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não me credes. Irmãos, então, aqui agora eles deixam de falar o que devemos fazer,
para falar o que o Senhor faz. Se a gente já percebeu um pouquinho do que foi dito aqui, Jesus alimentou uma multidão, Jesus andou pelo mar, mas por mais que Jesus fizesse muitos sinais, eles não creriam de fato, e os seus corações estavam certamente fechados para a graça de Cristo, né? E nós vamos ver, meus amados, que eles começam a olhar o cuidado que Deus teve com Moisés, mas eles olharam a pessoa de Moisés antes da pessoa de Deus, né? Eles vão falar, olha, Moisés nos deu o pão do céu. E ele vai falar, não é Moisés quem vos dá. Quem vos deu foi o Senhor. Ele fez isso, mas aquelas pessoas já morreram. Mas hoje tem um pão que subsiste para sempre. E aí Jesus, meus irmãos, numa forma fantástica, vai se apresentar como o pão da vida. E eles vão perguntar, Senhor, eles vão falar, Senhor, dá-nos sempre deste pão, né? Eles queriam um pão físico, eles queriam se satisfazer materialmente, meus irmãos, com um pão material, e todos os dias eles queriam ser alimentados, mas não é isso que Jesus quer ensinar, meus irmãos. Ele quer nos mostrar que Jesus é o único que pode satisfazer de fato a nossa vida espiritualmente, irmãos, e que nós possamos realmente buscar Jesus Cristo, tê-lo em nosso coração e que nele nós encontremos saciedade espiritual na nossa caminhada, né? Então, o verso 35 vai falar, declarou-lhes, é uma declaração forte, irmãos, e nós vamos ver que não é só uma que ele vai dar em João, né? Eu sou, vai aparecer muitas. Vão aparecer muitas declarações assim, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida, né? Então tem muitas bênçãos aqui que nós encontramos na graça do Senhor e na sua pessoa, irmãos. Deus é tanto. E muitas vezes nós estamos procurando satisfação em coisas, meus amados, e deixamos de nos satisfazer na pessoa maravilhosa do nosso Salvador. E é por isso que o texto fala, quando a gente está longe assim, quando uma multidão está longe assim, eu vou colocar de outra forma, é justamente o fato de não crermos em Jesus, que isso passe longe de nós, viu, meus irmãos? A minha oração é para que Deus quebrante o nosso coração e vejamos que todos os dias nós precisamos sim dos cuidados dele, né? Em Deus nós vivemos, nos movemos e existimos, mas nós precisamos acima de tudo da sua pessoa, de quem ele é. Se eu tenho o pão da vida, se eu tenho Jesus, se eu tenho a água da vida, eu tenho tudo. E eu preciso louvar a Deus por essa bênção. Moisés, com certeza, meus irmãos, foi um grande instrumento de bênção. Mas o pão que veio do céu está ao nosso lado, está à nossa disposição. Ele veio ao nosso encontro, ele é a nossa salvação. Eu não sei que caminho você segue. Se você ainda não tem Cristo, eu sei que você precisa de algo para satisfazer a sua vida espiritualmente. Eu posso ter certeza absoluta, resolvida, é que só na sua pessoa, na pessoa de Jesus Cristo, é que nós encontramos essa verdadeira saciedade espiritual. Vamos nos saciar em Jesus, meus irmãos. Busquemos o pão da vida. Realmente encontremos a salvação e a vida eterna no nosso Salvador. E que nós possamos sempre buscar a Cristo, buscando esse deleite na presença do Senhor. A Bíblia nos ensina que na presença de Deus há delícias perpetuamente. E quando temos Jesus, meus irmãos, louvado seja Deus, porque nele nós encontramos satisfação total, plena e pessoal em Cristo Jesus. Então, nós vimos aqui, meus amados, 3 lições, né? Busquemos a Cristo corretamente, com a nossa motivação. Como nós temos buscado a Cristo? O que você quer? As suas necessidades satisfeitas ou Deus presente nelas? Que nós pensemos nisso, irmãos. É uma pergunta muito séria. E que se você tiver Deus na sua luta, com certeza você vai ser abençoado de uma forma muito maior, né? Não adianta você só ter a bênção, mas que você possa ter a bênção e o Deus das bênçãos seguindo você na caminhada, né? Então tudo isso é muito importante. Um outro fator, meus irmãos, que nós possamos buscar Jesus com o caminho correto. O caminho correto para nós nos achegarmos a Deus, irmãos, não é por aquilo que nós fazemos, mas é por aquilo que Ele já fez.
Essa é a obra maravilhosa do nosso Deus. Tem um cântico que fala assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Descanse no Senhor e depois viva para a glória de Deus. Em terceiro lugar, irmãos, que nós possamos buscar a Cristo corretamente com a satisfação correta, né? Então, isso é muito importante também. Certamente o pão físico nos satisfaz, mas um dia nós vamos morrer. Mas se nós tivermos o pão espiritual, que é o enviado de fato do céu, para nos dar a verdadeira salvação, nós nunca vamos perecer, mas vamos ter a vida eterna no Senhor. Certamente podemos morrer fisicamente antes da sua volta, mas, meus irmãos, nunca experimentaremos a segunda morte, porque Cristo Jesus é de fato o nosso Senhor e Salvador da nossa vida. Então eu volto com aquelas perguntas: com que motivação nós temos buscado a Deus? Como nós temos buscado a Cristo? Que seja de coração, irmãos, que seja com fé e também que seja realmente satisfeito, porque grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Que Deus nos ajude e nos abençoe no nome santo de Jesus. Vamos orar? Ó Deus querido, muito obrigado, ó Pai amado, pela Tua palavra, por este momento na Tua presença de estudo que o Senhor nos tem dado, ó Deus, mesmo não estando na igreja, nós estamos aqui buscando a Tua presença e que ela seja de fato uma alegria no nosso coração, ó Pai. Estamos longe do convívio dos irmãos, mas o Senhor tem sido a nossa luz, o nosso refúgio, o nosso esteio, realmente o nosso Salvador, e quando nós elevamos nossos olhos, quem pode nos ajudar? É o Senhor, Criador dos céus e da terra. Obrigado por isso, ó Deus. Queremos também pedir que o Senhor nos ajude e nos ajuste quanto às motivações do coração, ao caminho que temos que buscar ao Senhor, ó Pai, e também quanto à satisfação. Às vezes temos o Senhor e muitas vezes vemos as pessoas tristes, cabisbaixas, ó Pai, mas que nós possamos encontrar deleite em Ti e que o Senhor Jesus Cristo, como pão da vida, Pai, segunda pessoa da Trindade, que Ele possa moldar o nosso coração e alegrar a nossa vida para a glória do Teu nome. Que nele nós encontremos a verdadeira felicidade. Como nos diz o apóstolo Paulo, alegrai-vos no Senhor. E que quando nós tivermos essa alegria, ó Deus, entendemos que nada pode nos demover de um compromisso sincero com o Senhor. Fortalece-nos, ó Pai. Abençoa os irmãos de Vila Gustavo, mas aqueles que também estão ouvindo esta mensagem bendita, que vem do alto, e que assim o Senhor possa nos iluminar, nos capacitar, e que a obra de Deus no nosso coração, que é crermos em Cristo, faça parte do nosso viver. Essa é a nossa oração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as consolações, a comunhão do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós, povo de Deus aqui reunido e espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus. Amém.